nosso grupo irá apresentar sobre Michel Foucault e Moscovitch. O nosso grupo é composto por mim, Caroline, Lilian, Pietra, Vitor, Isaac e Marina. Então, quem foi Michel Foucault? Ele foi um filósofo, um professor, um psicólogo e um escritor francês. Ele teve a sua vida marcada em protestos e em lutas sociais, causas que ele achava justo a lutar. Ele também foi conhecido como filósofo ativo, ou seja, que não ficava somente nas teorias, mas que tentava influenciar a realidade e, se possível, modificá-la. Foucault ele teve problemas psiquiátricos e tentou suicídio pela primeira vez em 1948. Nesse sentido, Foucault ele veio de uma família de médicos. O seu pai era médico, cirurgião e professor de anatomia. O seu pai queria que Foucault seguisse com a carreira de medicina, porém ele tinha interesse na carreira de filosofia. E ele se mudou para Paris justamente para estudar filosofia. Foi influenciado também por filósofos e escritores como Karl Marx, Nietzsche e Freud. Nietzsche ganhou um grande destaque, né? E também o Foucault ele não se encaixava em nenhuma escola filosófica de pensamento, pois o pensamento dele era bem diferente dos outros filósofos, por exemplo, para ser rotulado e ser colocado dentro de uma caixa, né? Ele até chegou a pensar que era estruturalista, mas logo após mudou de ideia. O contexto histórico que o filósofo francês viveu foi marcado por alguns eventos importantes, como no âmbito da política, que ocorreu inúmeras trocas de liderança do governo que foram geradas pela instabilidade da Segunda Guerra Mundial. No campo da cultura, teve algumas ideias revolucionárias sobre o espaço, na arquitetura, teve também as criações de canções impressionistas, trovadoras, concretas, e também a França foi responsável pela criação do cinema. Já no contexto socioeconômico, houve a escassez de moradias, a má distribuição de riqueza, a implantação da previdência social e a gratuidade da educação básica. A respeito das contribuições de Foucault para a psicologia social, ele vai contribuir principalmente com alguns conceitos. O primeiro conceito de subjetividade, subjetivação, o qual ele considera como algo local, histórico e fruto das relações de poder e saber que formam um sujeito. Além disso, ele também vai falar sobre a questão do discurso, que ele considera como algo que também constrói o indivíduo e a subjetividade. Já o seu conceito de sujeito, ele sai de uma visão do sujeito a partir de uma essência universal e começa a considerar o sujeito a partir dos seus processos sociais e culturais de subjetivação. Ele também vai falar a respeito da construção dos conhecimentos científicos, o qual ele considera como sendo provisórios, pois eles estão presentes apenas em determinados contextos socioculturais. E, por fim, ele também vai falar da questão do sistema penitenciário. Então, ele vai questionar o funcionamento da prisão no Ocidente e, além disso, questiona também as práticas psicológicas que têm como objetivo a normalização da vida, sem considerá-la como um elemento criativo. Serge Moscovitch nasceu em Braila, na Romênia, em 14 de junho de 1925. Ele foi um psicólogo social francês, conhecido por suas contribuições para teorizar sobre as representações sociais. Durante a sua vida, ele recebeu diversos prêmios e condecorações, além de ocupar diversos cargos acadêmicos e administrativos importantes. Moscovitch ele era de família judia, por isso ele sofreu discriminação antissemita, tanto que em 1938 ele foi expulso da escola por conta de uma lei contra judeus. E isso o levou a juntar-se ao Partido Comunista Romeno, que era ilegal em 1939. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi internado em um campo de trabalho forçado, onde permaneceu até que o Exército Vermelho o libertou em 1944. E durante esse período, ele aprendeu francês autodidata e leu diversas obras filosóficas, como as de René Descartes. Em 1947, Moscovitch foi processado após ajudar moradores sionitas a atravessarem as fronteiras romenas após os soviéticos tomarem o seu país. E depois de superar esse julgamento, ele resolveu deixar o país para trás e emigrou clandestinamente à França, onde, graças à fundação de refugiados, ele conseguiu estudar psicologia. A sua tese em psicologia era sobre a imagem que alguns membros da sociedade francesa tinham sobre a psicanálise na década de 50. Então, Moscovitch, o contexto naquela época era a Segunda Guerra Mundial. Então a gente sabe que tem toda essa questão do nazismo envolvido e tem um fato, ele era judeu. Então por um tempo ele ficou preso, tendo que trabalhar em um campo
campo de concentração. Mas depois de um ano ele saiu. Aí ele também ajudou no movimento chamado Zionismo, que era da independência do povo israelita, no qual ele ajudava eles a atravessarem a fronteira para poder fugirem de toda essa situação. Depois disso, ele foi pego por estar ajudando os judeus a fugirem. Então ele se mudou para Paris, onde ele começou a cursar psicologia na faculdade La Sorbonne. Então, em relação às contribuições de Moscovitch para a psicologia social, temos como principal a que ele deu base para uma nova vertente da psicologia social, chamada de psicologia social crítica, a qual foi desenvolvida melhor na América Latina, porém ele que deu base para esta nova vertente, com as suas teorias chamadas de teoria das representações sociais e teoria das minorias ativas.